tarde. Nós estamos aqui aguardando a chegada do Roselei Françoso e do Daniel Lima, que estão retornando. O senhor se importa se a gente começar ou o senhor faz questão de esperar elas? Presidente, fica a seu critério. Quiser começar. É porque nós temos uma questão de quórum. Se o senhor me disser que o senhor não se importa a gente já começar, eu começo. Se o senhor falar que prefere completar o quórum, tem que ser... Não, pode começar. Então, tudo bem. Podemos? Gostaria que o senhor informasse o seu nome completo e qual a sua função de origem no SAAI e desde quando? Bom, meu nome é Benedito Carlos Marquezin e a minha função de origem é engenheiro. E desde quando o senhor atua no SAAI? 15 de janeiro de 1985. 85? Eu não era nem nascido ainda. Pois é. A vida passa. Eu nasci depois de 2 anos. 2? Bom, o depoente, que aí já está qualificado, né, informou atuar como engenheiro no SAAI desde 15 de janeiro de 1985. E desde quando o senhor é presidente do SAAI? Bom, nessa gestão de 1º de janeiro de 2017. E que desde 1º de janeiro de 2017 atua como presidente da referida autarquia. Marquezinho, eu gostaria que você nos pontuasse quais são as principais funções, atribuições e responsabilidades enquanto presidente do SAAI. Bom, nós temos lá 2 superintendências, uma procuradoria jurídica e 8 gerências. Vamos dizer, a hierarquia do SAAI diretamente responde a minhas 2 superintendências, a de projetos e administração, e também a procuradoria jurídica, que é vinculada diretamente ao presidente. Depois tem as gerências, tem gerência técnica e gerência administrativa. A gerência técnica é com a superintendência técnica e a gerência administrativa, uma coisa assim, é com a superintendência administrativa. Tá. E a função do presidente é assim, coordenar os trabalhos, né? Os investimentos, principalmente da autarquia, né? Atender a demanda da população e cumprir o regramento, o Tribunal de Contas, da própria Casa de Leis, a Câmara, tá? E Ministério Público. Essas são as principais funções, vamos dizer. Tá. O depoente informa que, dentre as atribuições, responsabilidades e funções do presidente, está a de coordenar os trabalhos das 2 superintendências, da Procuradoria Jurídica, além de atuar junto a demais órgãos públicos, como Prefeitura, Câmara Municipal e Ministério Público. Informa que, com relação às 8 gerências, estas são mais ligadas às superintendências. Isso. Com relação às gerências, essas são ligadas às superintendências, sendo que a superintendência administrativa trabalha com as gerências administrativas e a superintendência técnica atua junto às gerências técnicas. Marquezin, entrando um pouco mais
diz respeito aos procedimentos licitatórios. Qual que é a sua participação dentro de um procedimento licitatório? Vamos já deixar como exemplo um procedimento licitatório relacionado à contratação de caminhões-pipa de carreta. Qual que é a atuação do presidente do SAE? Bom, a origem do processo, vamos dizer, bom, eu preciso contratar a carreta, sabe? Então, às vezes parte até da própria presidência. A gente vê, não digo transporte do Centec, é um trabalho continuado, já vem aí de vários anos. E também o abastecimento de água do reservatório por ocasião de queima de bomba, aí em outubro, né, aquela crise aqui na cidade de falta d'água. Mas então é feito assim o programa, vamos dizer, começa prevendo no orçamento para o ano seguinte, já uma verba destinada a esse tipo de serviço. Aí a superintendência administrativa, que é o Elcio, em conjunto com a Elisângela, que é a gerente do RH, que por sua vez é a chefe do DESCO, setor de transportes, faz ali, vamos dizer, um levantamento. Olha, nós vamos precisar para o ano 2021, por exemplo, sei lá, 1000 horas, algo assim ou mais. Então é feito esse planejamento. Aí é o trâmite normal, né? Vamos dizer, autoriza a licitação e aí vem lá, vai para, vamos dizer, o setor de compras fazer como chama, a cotação de preço, ou eventualmente o próprio Elcio já faz a cotação de preço, juntamente com o Odécio, e já encaminha para o setor de compras. E aí, vamos dizer, esse processo retorna para mim por ocasião da assinatura do contrato. Perfeito. Senhor Marquezin, nós estamos inclusive aqui, eu estou com cópia do processo 3713/2020, e assim, quem solicita a abertura do processo e a abertura da contratação é o chefe de transporte, o senhor Décio Aparecido Gomes, em conjunto com a senhora Elisângela de Azara. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Azara. Então, veja bem, nós temos aqui, o processo inicia com um pedido desse setor de transporte, vem acompanhado aqui de um termo de referência, uma minuta de termo de referência, né? Depois ele começa aqui com o trabalho da senhora Priscila, que antecedeu o senhor aqui na noitiva. Então tem aqui a juntada dos orçamentos. Nós temos ainda orçamentos. Aí nós temos aqui o setor, a superintendência se manifestando, né? Pedindo para a elaboração de preço médio, o que ia fazer. Enfim. Se a gente analisar, senhor Marquezin, quase que em todo o processo, a gente vê raríssimas de verdade participações do presidente, né? Então o presidente ele não atua no termo de referência, ele não atua na cotação, ele sequer pede a abertura do processo e nos moldes, né, que em regra não é ele que pede, né, o que ele quer, se ele quer por contrato, se ele quer por ata de registro de preço, se ele quer a carreta com 28 ou com 30, né, se ele quer por 6 meses ou por 12 meses. O senhor fez essa explanação aí. Então quer dizer que se a gente vamos levar em consideração esse processo 3713. Então, e nos demais processos também, Marquezin, no 2017, 2018, 2019, a gente não viu o senhor pedindo abertura da licitação. A gente sempre vê o Décio pedindo. Isso é praxe no SAE? Veja bem, excelência, esse processo se refere a esse que está em andamento? Que foi revogado agora. Foi revogado. Depois eu também explico o porquê da revogação. A gente delega o trabalho, tá? Nós temos lá as gerências competentes e as superintendências competentes também, que tem que
como se diz, fazer os procedimentos corretos. Isso não quer dizer que eu não participe. Eu participo, assim, vou dizer, não diretamente no processo. Eles vêm me consultar, principalmente o superintendente administrativo, quando é área, vamos dizer, de transporte de água. Ele me consulta, vamos dizer, fala se tem recurso no orçamento e tal, e eu falo para ele, não, vamos dizer, abra o processo que nós vamos precisar de ter, pelo menos contratado, ou fazer registro de preço, ou pregão eletrônico, nós precisamos ter esses caminhões à disposição, porque dá um problema qualquer, nós precisamos ter, para não sair correndo aí, contratação emergencial, eu não gosto muito desse tipo de contratação. Então é assim, mas depois, vamos dizer, a hora que veio, o que é feito? A Priscila que está aí, ela pode me corrigir se eu estiver enganado. A Paula, ela faz o termo de, vamos dizer, o termo de referência, os procedimentos licitatórios, passa para a PJ, vamos dizer, dá o aval dela se está correto ou não, e vem para mim. E aí eu encaminho, acho, para a Priscila, para ela fazer os procedimentos assim, mais diretamente na contratação. Ela juntamente com a Paula. Perfeito. Tá bom. Então, quer dizer que essa abertura o senhor confia às pessoas que hierarquicamente estão abaixo do senhor, inclusive bem hierarquicamente abaixo, porque o senhor é presidente e quem está pedindo é um chefe de setor. Então, o senhor tem confiança que ele tem essa prerrogativa. Isso. Tá bom. O senhor, os termos de referência, o senhor avalia o termo de referência e o senhor dá o ok para prosseguimento do termo de referência nos termos que são apresentados para o senhor? Então, Excelência, essa revogação, não sei se o termo é correto, desse processo que o senhor mencionou, foi justamente para isso. Que agora eu quero participar mais diretamente. Eu acho que está sendo um aprendizado a mais, tá? Essa CPI. E ontem nós ficamos à tarde discutindo lá, um item lá, eu acho que no máximo mínimo 24 horas por dia, é um termo, sabe? Então, revogamos essa licitação, nós vamos arquivar esse processo e abrir um processo totalmente novo, vamos dizer, pegando, vamos dizer, um aprendizado aqui de vocês, que vocês falaram para a Paula, para as pessoas que já depuseram aqui, né? Principalmente a Paula, que lida diretamente com as licitações, para, sabe, melhorar a nossa gestão, eu vou chamar assim. Perfeito. Então, tá. E com relação aos termos de referência, o senhor, em regra, quando é elaborado o termo de referência pelo setor técnico, ou seja, pelo setor de transporte, esse termo de referência, ele é apresentado para o senhor e o senhor dá ok nele? Vamos dizer, o trâmite depois vai para a Procuradoria Jurídica, o procurador, vamos dizer, como ele está subordinado à Procuradoria, passa por mim, eu dou, vamos dizer, o aval, ou eventualmente peço para corrigir alguma coisa, ou acrescentar alguma coisa, e aí vai, vamos dizer, o trâmite normal do processo vai depois para o setor de licitação, que é a Paula que coordena. Assim, é que assim, o senhor ainda não respondeu a minha pergunta. O termo de referência, quando ele sai, para ele ir para publicar uma licitação, é elaborado um termo de referência. O senhor aprova o senhor lê integralmente, toma conhecimento integral do termo de referência e concorda, e aí sim que ele vai para frente, ou esse termo de referência, ele não passa pelo crivo do senhor e ele é publicado de acordo com o que é feito pelo setor técnico? Vamos lá, nós precisamos dividir, vamos dizer, embora termo de referência, para mim é igual, estou para comprar um copo d'água, para contratar uma empresa, fazer uma estação elevatória de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto. Entendeu? A parte mais técnica, como a maior complexidade, é feito a 4 mãos, vamos dizer, eu como engenheiro e o Alex Yassi, superintendente técnico, superintendente de projetos. Então nós fazemos a 4 mãos. Participa a Paula para ver se ainda não está pondo alguma coisa exigido a mais do que o Tribunal de Contas requer, uma coisa assim, para não ter problema. Isso é feito a 4 mãos. Tá? Nesse caso, vamos dizer, contratação de carreta de água, essas coisas, é um serviço mais simples. Não que não seja importante.
É muito importante, principalmente também na qualidade do termo de referência, para não contratar uma empresa aí que não nos dá problemas, entende? Mas via de regra é assim, vamos dizer, está ok e vai para frente. Esse processo, nós revogamos essa licitação, foi justamente por isso. Vamos melhorar esses termos de referência e fazer uma gestão melhor em cima, você entende, o vereador? Sim. Questão de hora. E eu pretendo pôr, assim, nos próximos processos de transporte de água, um funcionário, um fiscal nosso, na origem, aonde carrega o caminhão e no destino, para fazer realmente um histórico do horário, as horas trabalhadas, para não ter, né, esse dissabor que está ocorrendo, né, por conta desse processo. Tá. José, o depoente informa que confia aos seus subordinados a função de solicitar a abertura de processos licitatórios, que os termos de referência, em regra, são realizados a 4 mãos, sendo ele, o depoente, o senhor Alex Ciassi, a senhora Paula e quem mais? E eventualmente o jurídico também. E eventualmente algum membro da Procuradoria Jurídica. Isso aí, senhor, posso fazer um adendo? Claro, é o que está falando lá, vamos dizer, a 4 mãos é o processo assim, os projetos técnicos de maior complexidade, tá? Os de transporte de água... Tá. Agora vamos lá. No caso específico do transporte, das licitações que foram realizadas de 2017 para cá, que foi o período que o senhor estava como presidente, referente à contratação de caminhões, pipa e carreta. O senhor participou da elaboração dos termos de referência, sim ou não? Não. Tá. No que tange a participação do depoente na elaboração de termos de referência referente aos processos licitatórios de contratação ou registro de preço para serviço de transporte de água potável por meio de caminhões-pipa ou carretas-tanque, o depoente para a contratação de caminhões-pipa e carretas-tanque para transporte de água potável, o depoente informa não ter participado de nenhum dos procedimentos e nem da... informa não ter participado da elaboração dos respectivos termos de referência. Esse último processo, o 3713, o senhor também não participou da elaboração. Com relação ao processo 3713/2020, o depoente informa também que não participou da elaboração do referido termo de referência. Marquezinho, ainda que o senhor não tenha tido participação na elaboração dos referidos termos, mas o senhor teve conhecimento pleno desses termos? Dos termos? Dos termos, eu estou falando de todos os termos, de 2017 para cá, todos os termos que foram utilizados nos procedimentos licitatórios para a contratação dessas carretas. Não. O senhor teve conhecimento pleno? Teve pleno conhecimento. Veja bem, excelência. Vamos dizer, eu não participo do termo de, vamos dizer, na elaboração do termo de referência, mas em algum momento esse processo vem a mim, para mim assinar ou o contrato, ou
ou no momento que faz o empenho de tirar de tal rúbrica, vamos dizer, o dinheiro vai ser pagamento de alguma rubrica do orçamento nosso. Então, em algum momento, ele tramita na presidência. Tá, e quando tramita na presidência, aí o senhor faz a leitura. Então, o senhor... Não, veja bem, o volume de processo é tão grande do SAI, eu não leio, vamos dizer, especificamente folha a folha. Eu vejo, primeiro, o objetivo do processo, vamos dizer, contratação de carreta para distribuir água na cidade ou no assentamento, e aí eu passo uma olhada nos orçamentos, algum termo de referência e vou direto no contrato. Daí então... lá eu vejo as cláusulas contratuais. Tá. Informa o depoente que não tem total conhecimento dos termos de referência dos processos licitatórios realizados de 2017 a 2020 para a contratação de caminhões-pipa e carretas para o transporte de água potável, mas tão somente dos contratos. É isso? As cláusulas contratuais. Deixo bem claro aqui também que não é regra isso aí, certo, presidente? Por exemplo, eu vou contratar uma empresa fazer uma obra de saneamento. Isso aí a gente participa desde a origem, desde o projeto. Você entende? Tá. Vamos dizer, contratação de caminhão-pipa, isso aí eu confio plenamente lá nos meus subordinados. Quando é uma contratação, assim, tomada de preço, coisa mais técnica, que é no que o SAI atua, isso aí tem a participação direta minha, do Alex, do jurídico, para não ter algum problema perante o tribunal e Ministério Público, principalmente. O depoente afirma que sua não participação na elaboração dos termos de referência em relação à alocação de caminhões-pipa e carretas-tanque se dá, ao seu ver, pela média complexidade, pequena ou média, coloco? Eu diria que é pequena. Assim, pela pequena complexidade do serviço. Todavia, em situações em que julga o procedimento de grande complexidade, este tem atuação direta na elaboração dos referidos termos de referência. Marquezinho, é uma praxe no SAI vocês designarem sempre um servidor para fazer a gestão técnica e executiva dos contratos? Vamos dizer, eu não entendi muito a pergunta, mas desde o início a comissão que participa da licitação, essas coisas? Não, um servidor que ele é o responsável, como por exemplo nesses da Zucoloto, você sempre designou o Décio. Porque mais afeta ele. O Décio, como sendo o chefe do setor de transporte do SAI, na verdade o fornecimento de água está ligado a Maia Transporte, alguma coisa, sempre ele ficou. Mas eu estou pensando, vamos dizer, se eu for lá, continuar lá, vou pôr para gerência de manutenção operacional, que é o Cassiano, o gerente. É ele que está vendo toda hora a telemetria dos reservatórios. Então ele tem muito mais, assim, mais agilidade para, me manda um caminhão, 2 caminhões, sabe? Porque ele vê o consumo, a demanda da cidade, vamos dizer, a diminuição do volume do reservatório, então ele já aciona. Na atual situação, o que precisa fazer? O Cassiano, ou um subordinado dele, ligar para o Décio. Ô Décio, pede para o Zucoloto mandar uma carreta, 2 carretas na Araci, Santa Felícia, alguma coisa assim, sabe? Tudo bem. E aí, presidente? Um dos questionamentos que a gente ia fazer, mas seria mais para o final, é justamente sobre essa situação que o senhor nos passa. Que nós colhemos o depoimento da senhora Elisângela, e ela, em todo o tempo aqui, ela assina, conjuntamente com o senhor Décio, as horas que trabalharam essas carretas,
E nos parece que a gerência dela não tem muito a ver com a questão de transporte. Então parece que existe uma incoerência aí. E o senhor está dizendo que é muito importante aí, que isso vai ser inclusive alterado. Não, vamos pôr como gestor, não mais o DS, sabe? Vou deixar a GMO, que é ela que lida diretamente com a distribuição de água. Tá, então é o seguinte, então isso é praxe do SAI designar um servidor. Tá. O depoente informa que é praxe no SAI a designação de servidor para acompanhar a execução técnica e administrativa dos contratos, vírgula. E no caso da empresa José Henrique Zucoloto, tem mantido o senhor Décio, chefe do setor de transporte, para tal função. Informa ainda que irá alterar dentro das gerências do SAI aquela que responde por tal contrato. Atualmente é a gerência como é que é a gerência da Lisângela? Eu tenho anotado aqui, mas até eu achar. AGP, Gerência de Gestão de Pessoas. Tá. Que atualmente é responsabilidade da gerente de administração e gestão de pessoas, passará a ser responsabilidade da gerência. A gerência do Cassiano qual é? Gerência de manutenção operacional. Passará para a gerência de manutenção operacional. O senhor sabe me informar há quanto tempo a empresa José Henrique Zucoloto presta serviço de forma ininterrupta ao SAI? Bom, nesses últimos 4 anos, com certeza, a gestão passada, eu não participava diretamente na administração do SAI, mas com certeza também trabalhou lá pelo SAI. E na gestão anterior ainda, que era na época do Barba, eu também acredito, e eu diria para o senhor que tem aí 8, mais de uns 12 anos, de 10 a 12 anos. Tá. O depoente informa que a empresa José Henrique Zucoloto, EPP, presta serviços ao SAI por aproximadamente, para o SAI de 10 a 12 anos de forma ininterrupta. Eu perguntei ao senhor se o senhor conhecia plenamente os termos de referência, né? O senhor me informou já que não. Mas gostaria de saber se o senhor pode informar se o SAI ele paga a empresa José Henrique Zucoloto por diárias, por horas corridas ou por horas trabalhadas. Bom, eu sempre determinei que, embora não sei, mas tem que ser hora trabalhada. Tá? Questionado o depoente sobre qual forma o SAI paga a empresa José Henrique Zucoloto, o depoente informa que sempre determinou que fosse por horas trabalhadas. O
O senhor tem conhecimento, senhor Marquezin, de que há já alguns anos o SAI vem pagando a empresa de forma equivocada, vem pagando por horas corridas e não por horas efetivamente trabalhadas? Fiquei sabendo recentemente, quando começou vamos dizer, a CPI, né, especificamente, que eu fiquei muito, assim, não digo, triste, uma forma que não sabe, tem que ser hora trabalhada, porque está no edital, paga 170 e não sei quantos reais por hora, hora trabalhada. Tá. Isso foi uma surpresa muito grande para mim. Tá. Você entende? O depoente, questionado sobre o conhecimento do depoente acerca do pagamento de várias horas à empresa José Henrique Zucoloto por horas corridas ao invés de trabalhadas, contrariando o que dispõe o edital de licitações, o depoente informou ter tido conhecimento recente dos fatos e que estes lhes causaram surpresa e tristeza. É isso? Senhor Benedito Carlos Marquezin, as planilhas que são preenchidas pelos motoristas, elas não batem com os apontamentos do senhor Décio. Há casos no processo em que o motorista da empresa diz que trabalhou 20 horas e o senhor Décio diz que ele trabalhou 24. Há casos no caminhão lá do assentamento que o motorista aponta ter trabalhado 6 horas e meia, e o Décio aponta que ele trabalhou 8. Qual o pensamento do senhor nesse sentido? O senhor acha que é uma falta de zelo, uma falta de procedimento, a falta de ter uma planilha correta para apontar essas horas? Ou o senhor acha que pode ter havido má fé ou conluio entre as partes? Olha, vamos dizer assim, da parte do Décio, conluio, alguma coisa assim, eu não acredito. Eu tenho, assim, uma confiança no Décio. O que falta aí é gestão no contrato. É inadmissível. Inadmissível assim, o próprio funcionário de uma empresa contratada trabalhou, sei lá, 8 horas e o nosso gestor põe que trabalhou 10 horas. Quer dizer, isso não cabe em lugar nenhum no mundo, né? Eu vou levantar essa questão, sim. Quero tomar mais pé do processo e mudar completamente essa gestão. Não é, isso eu já falei, acho que foi ontem. Inadmissível isso aí. Quer dizer, o nosso gestor do contrato não ter o apontamento da hora correta. Quer dizer, tem que fazer a 4 mãos. Vamos dizer, o motorista preenche e ele dá o aceite ali e concorda, ou se ele tiver um outro apontamento que é menos horas, ele que, naquele instante, faça esse apontamento para não ter esse problema. Eu imagino assim, no mesmo processo, ter planilhas com horários diferentes, com somatórias de horas diferentes. Você entende? Isso a gente vê notoriamente, senhor Marquezin, pela padronização dos apontamentos. Eu não consigo chegar na Câmara aqui todo dia, no mesmo horário, nem que eu quisesse. Eu tenho fatores externos, como clima, como trânsito, como vários fatores que me impedem. Quanto mais um caminhão carregado de água, transportando água no meio de um assentamento que tem areia, que tem buraco, que tem um reservatório que tem 2.000 litros, outro tem 3, outro quer abastecer um balde de 5 litros. E aí você tem todas as questões que o senhor acompanhou, por exemplo, a oitiva do senhor Rogério, que demonstra que existem tantos fatores externos, a vazão da água, a pressão da água não está no mesmo jeito, então um dia demora mais, um dia demora menos.
Então, a padronização dos apontamentos, inclusive eu tenho vários aqui, já de cara demonstrava que essa fiscalização do contrato estava sendo há muito tempo negligenciada. Senhor Marquezine, bom, deixa eu relatar essa parte. Questionado sobre a opinião do depoente acerca do negligenciamento ou da falha na fiscalização do contrato com a empresa José Henrique Zuccolotto por parte do seu chefe do setor de transporte, senhor Décio, o depoente informa que não acredita de nenhuma forma que exista conluio entre as partes, mas acredita sim existir a falta ou a falha no gerenciamento do contrato o que será melhorado. Tudo bem. Senhor Marquezine, uma outra situação também, não menos grave, o senhor, minimamente, o senhor conhece o termo de referência, o senhor conhece a licitação, então o senhor sabe que o termo de referência, ele diz que a carga mínima, o reservatório tem que carregar no mínimo 30 mil litros. Essa CPI buscou, junto a órgãos públicos aqui do município, como a Secretaria Municipal de Segurança Pública, acesso à ficha técnica desses veículos. E nós encontramos veículo com a capacidade de 25 mil litros. O senhor tinha conhecimento desse fato? Para mim também foi uma surpresa muito desagradável. Porém, eu vou pedir para um agrimensor meu medir essa carreta, fazer o levantamento da carreta e calcular o exato volume. Eu sei que não tenho acesso internamente à carreta, a não ser se eu entrar pelo alçapão, mas eu vou medir externamente, desconto a espessura da chapa que é fabricada e vou calcular, porque eu tenho umas fotos de praqueta de caminhão, dessa coisa, todas elas rezam 30 metros cúbicos. Tem a data de fabricação, o aço usado, as normas e tal. Então, o que me chegou a mim foi foto da praqueta que vem vamos dizer, parafusada ou grampeada na carreta, que é a sua praxe. Então, está lá 30. Essa surpresa me surpreendeu muito negativamente. Essa diferença de 5 mil litros, que é um absurdo, eu volto a falar, falta de gerenciar esse negócio. Quer dizer, isso eu vou, senhor presidente, eu não sei mas eu vou medir todas as carretas, assim, eu vou calcular o volume da carreta. Nós tivemos acesso, Marquezine, a essas plaquetas também. Todavia, como a Câmara Municipal ela tem um papel institucional, assim como o SAI, então nós devemos dar credibilidade àquilo que é também vindo de instituições públicas como o DETRAN. Então, o que nós temos hoje dos órgãos oficiais de trânsito é que essa carreta, isso é uma informação de um órgão oficial de trânsito, ela tem 25,7 metros cúbicos, mil litros, né, ela consegue captar. Então, ainda que existam essas plaquetas, eu não sei até que ponto essas plaquetas conseguem tirar a credibilidade de um órgão público. Então, somente para que o senhor não entenda que nós estamos aqui inventando as coisas, inclusive a Elisângela tem acesso, eu posso enviar para o senhor também. Isso nos foi passado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, que buscou dentro do banco de dados do DETRAN. Então, essa é a verdade. E o senhor imagina o prejuízo que, se não bastasse as horas que foram pagas de forma incorreta, se não bastasse tudo isso,
ainda nós temos ainda uma carreta que leva menos água do que deveria. Tamanha é o prejuízo que a nossa sociedade teve em decorrência desse contrato que foi mal fiscalizado. Então o senhor não tinha conhecimento? Não, não tinha. Tá. Não, senhor, só completar. Eu, de forma alguma, eu vou deixar de confiar num órgão oficial, DETRAN, uma coisa, com uma plaqueta. Isso... É porque uma plaqueta se encomenda. Por favor, fácil, não, não, não é o meu raciocínio, não. Eu confio no órgão. O que eu falei de fazer a medição, vamos dizer, medir a carreta, é assim, para confirmar com a plaqueta que está lá. Tá. Tudo bem. Questionado sobre o conhecimento do depoente sobre a existência de veículo da empresa José Henrique Zucoloto com capacidade inferior à mínima exigida no termo de referência, o depoente informa também ter recebido a informação com muita tristeza. Ou indignação, que é um termo bonito. Tristeza e indignação. Informa que irá contratar um agrimensor. Não. Nós temos informa que irá solicitar os trabalhos de um agrimensor para aferir a capacidade real da referida carreta, uma vez que fixado os tanques, existem plaquetas indicando a capacidade de 30 mil litros. Destaca o depoente que, de forma alguma, deixará de acreditar em uma informação vinda de um órgão público para acreditar nas informações contidas em uma simples plaqueta. Senhor Benedito Carlos Marquezine, a gente estava falando sobre termos de referência agora há pouco, e uma das coisas que nos causa estranheza sempre que a gente vai compulsar os processos licitatórios do SAI, principalmente esse das carretas, é a ausência de muitas informações que seriam julgo importante para o processo e para o conhecimento do SAI. Por exemplo, vocês colocam lá uma especificação técnica de um veículo, mas em nenhum momento do processo a empresa comprova que o veículo ela preenche minimamente as exigências. Nós não vimos em nenhum momento, todos esses processos do SAI junto ao Zucoloto, em todos esses anos, qualquer documento de licenciamento dessas carretas. Então, como é que eu vou saber se de fato essa carreta tem se essa carreta tem essa capacidade, se esse semi-reboque tem essa capacidade, se esse semi-reboque está licenciado? Nós não vimos em nenhum momento a demonstração de que os motoristas dessa empresa são realmente habilitados. Nós tivemos o capotamento de uma carreta e aquele motorista nem vínculo empregatício com a empresa tinha. Esse motorista, ele não existe no processo. Nunca foi solicitado a CNH dele, se ele tinha vínculo com a empresa ou não. O SAI, ele responde solidariamente em várias situações, seja na questão de dano, seja na questão trabalhista. O senhor não acha que seria de bom tom
que constasse nesses próximos termos de referência que todos que a empresa apresentasse nos autos do processo a lista de todos os nomes dos motoristas com as suas respectivas CNHs, comprovando que ele tem condição legal de dirigir aqueles veículos, demonstrar os veículos, inclusive. O senhor não acha que isso seria importante? E por que não constou até hoje, em quase 12 anos, como o senhor disse? Não, senhor presidente, eu humildemente, presidente, eu vou sim tratar de você, como diz, exigir tudo que está no termo, e o que não tiver no termo também acrescentar. O cara precisa estar registrado na empresa, ter apresentar a habilitação dele, se ele pode dirigir uma carreta, para não acontecer, que não aconteceu esse acidente. Né? Para mim foi um acidente assim, inadmissível ter acontecido. Num lugar, vamos dizer, de velocidade baixa, alguma coisa assim. Você imagina esse cara numa rodovia de grande movimento com uma carreta carregada. Né? Então, eu acho que esse motorista não tinha habilitação para dirigir uma carreta. Então, exigir sim habilitação, registro na empresa que emprega ele, você entende? E outras coisas, o cumprimento, o recolhimento dos encargos sociais da empresa para com o motorista. Né? Tá. E exigir também, assim, vamos dizer, de 99% das empresas a gente exige para não ser solidário. O cara apresenta a nota fiscal, tem que vir o lerite dos funcionários que trabalham naquela obra, a certidão do depósito de fundo de garantia, INSS, tudo esse negócio. Eu vou relatar essa parte, mas eu vou considerar somente a parte que a gente fala da CNH e dos documentos dos veículos, porque as demais questões, por exemplo, relacionadas a cumprimento da legislação trabalhista, já são especificadas, mas não são fiscalizadas, tá? Então, aí depois a gente entra nessa parte. Questionado o depoente acerca da não exigência no termo de referência da apresentação de CNH dos motoristas, bem como dos documentos dos veículos utilizados no referido contrato, questionado o depoente acerca da não exigência nos termos de referência da apresentação da cópia da CNH dos motoristas, bem como dos documentos dos veículos que comprovem o preenchimento mínimo dos requisitos previstos no edital, o depoente informa que isso será inserido nos próximos editais. Marquezinho, então tá, isso não existe, né? Então, o senhor sabe por que não existiu até hoje? Eu vou abrir o jogo. Falta de gestão, né? Tá. Da minha parte também, presidente. Tá. O depoente informa que durante esse período não houve a observância de tais necessidades por falta de gestão, vírgula, e inclusive, vírgula, eu não sei como falar, por falha do próprio depoente, vírgula, afirmou por falha do próprio depoente. Completando, né, ao longo desses 10 anos, tá. Os 4 meus e mais 6 atrás. Tá. Marquezinho, agora a gente entra em algumas questões que elas sim faziam parte do termo de referência e que foram totalmente negligenciadas, tá? Eu vou começar a falar
sobre os laudos laboratoriais. O termo de referência em todos aqueles que eu tive acesso, que foram os de 2017 para cá, é o que a CPI me permite, eles são muito claros em dizer que para início do serviço de transporte de água potável, a empresa deverá apresentar laudo ao SAI comprovando a sanidade dos reservatórios, dos tanques. E isso, Marquezinho, nunca foi solicitado pelo SAI. O senhor sabe me falar por que o SAI nunca pediu isso, já que era uma exigência do edital? Pois é, no edital tem, mas aí não precisou fazer uma separação aí. O laudo bacteriológico demora 24 horas, porque, veja bem, presidente, preciso de um caminhão no Araci, Santo Feliz, é para ontem, você entende? O cara abaixou o nível lá, queimou uma bomba, o cara tem um prazo aí para começar a atender. Então o exame bacteriológico demora 24 horas para sair, ficar bom. E o exame de cloro residual é na hora, o cara vai lá, põe uma amostra lá no então, mas veja bem, eu estou entendendo o caminho que o senhor quer percorrer. Mas eu reconheço. Mas veja bem, o termo de referência, ele não diz que é a cada chamado. O que nós entendemos, penso eu, o que eu entendo, início do serviço, é quando ele assina a ata e que ele já pode a qualquer momento ser chamado. Ele já tem que apresentar ali, ele não precisa apresentar todo dia a cada chamado. Então, por exemplo, esse do assentamento, ele ia apresentar uma vez só. Então, eu não penso, pelo menos é isso aqui, eu penso que o início da prestação do serviço, entendeu? Eu também não posso exigir um laudo por dia, mas eu não tenho, faltou, assim que foi assinada a ata, que foi emitida a primeira ordem de serviço, já pedi ali. Então, se não, salvo engano, ele apresenta uma coisa da vigilância sanitária, alguma coisa que acho que não tem nada a ver. Mas é assim, o porquê do pedido, no termo de referência, do laudo da qualidade da água, e os exames. Que é justamente para esse cara, de repente, estar transportando uma outra água não potável, uma coisa, e por água potável distribuir para a população, você entende? Então, cada vez, o correto é assim, a cada vez que chamar a pessoa, fazer o exame, fazer o laudo, sabe? Pelo menos o cloro residual, porque o cloro mata qualquer bactéria, então se tem o resíduo cloro, não tem problema de contaminação. Porque se eu pedir só no momento que ele faz a ata, uma coisa, ele não é um trabalho contínuo, diferentemente do sem terra, que é direto, tá? O abastecimento do nosso reservatório é assim, como ocorreu no começo de outubro, né? Tá. Daí ele para, queima a bomba de um poço, senhor presidente, ele para, ele socorre só naquela semana da manutenção do poço. Mas no caso, vocês têm então a intenção de fazer essa alteração para os próximos termos de referência? Sim. Tá. Dá licença, nós vamos fixar assim, vamos dizer, o cloro residual. Cloro residual. Porque isso aí o técnico nosso da estação de tratamento, ele vai lá, o que é a intenção? É encher a carreta ele pega a água, porque a nossa água já tem o cloro, em todos os reservatórios. Quando o motorista contratado encher a carreta, o nosso técnico vai abrir uma torneirinha da carreta para coletar aquela água, para ver se dentro da carreta já não vinha alguma coisa. Tá, essa parte eu entendi. Agora eu queria entender por que o SAI não exigiu se estava no edital. Senhor presidente, eu falha de gestão. Repetitivo de novo, né? Tá. Questionado o depoente acerca do negligenciamento no que tange negligenciamento por parte da gestão técnica e administrativa do SAI, no que tange a solicitação de laudo laboratorial dos veículos da empresa José Henrique Zucoloto, nos termos dos editais,
Mais uma vez, o depoente alegou ter havido uma má gestão do contrato. Informa ainda que, em alguns casos, a realização de tais laudos é obsoleta, como no caso das carretas de maior capacidade, que são utilizadas em momentos esporádicos e pontuais, vírgula, ao contrário do caminhão-pipa, que atua diariamente no assentamento Nova São Carlos. Para tanto, será alterado nos próximos termos de referência para que seja feita a análise da água de tais carretas a cada chamado. O teste chama o cloro residual. Análise de cloro residual. Oi? Análise por meio de análise de Cloro análise residual. de Nós cloro temos que manter, residual. Marquezinho, esse... nós temos que manter de 0,3, com a pandemia agora aumentou um pouco, de 0,5 a 0,8 miligrama por litro. Sabe? Tá. E quem vai ficar a cargo do SAI fazer essa análise agora, né? Ou sai. Através da ETA? É o técnico nosso da ITA. Tá. Cloro residual através da estação de tratamento de água. Tá. Bom, assim, nas questões que foram negligenciadas, eu sei que a resposta é a mesma, mas preciso fazer. O termo de referência é muito claro quando ele diz que os veículos, eles têm que ter, todos aqueles que estão à disposição do SAI por meio dessa ata de registro de preço, o registro na ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. E a gente vê que a empresa ela apresenta um documento onde parte apenas desses veículos estão cadastrados, uma outra parte não está. O senhor sabe dizer por que o SAI não verificou essa situação e talvez até justifique o porquê o caminhão que faz o transporte de água potável para o assentamento, ao invés de ir pela pista, que é muito mais rápido, mais prático, ele prefere ir pela cidade para não pegar menos rodovia? Me tira uma dúvida, vamos dizer, parte da frota está escrito na ANTT e parte da frota não. Exatamente, nós temos um documento, está aqui comigo. Nós temos, acho que 4 carretas e o caminhão, chamado de caminhão-pipa, exatamente, que transporta para o assentamento. Nós temos documentos aqui que demonstram as placas dos veículos que estão cadastrados. Inclusive até nos causa estranheza porque está aqui, do assentamento está constando aqui, né? É o item 10. Mas nós temos várias carretas e semi-reboques que estão prestando serviço de transporte de água potável, que passa pelas rodovias e tal, e que não constam aqui. Então não está totalmente contemplado esse item do termo de referência. E quanto a isso, o senhor, falta de gerenciamento do contrato. Com relação à ausência de veículos com registros junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, o presidente do SAI, o depoente, informa também ter havido
falta de gestão no contrato. Bom, Marquezinho, a gente falou sobre a questão dos motoristas e tal, e também no termo de referência ele obriga que a empresa observe na prestação de serviço aí ao site todas as normas trabalhistas. O senhor Juvenal dos Santos Neto foi aquele mesmo motorista que a gente encontrou ele dormindo, né, numa situação durante uma madrugada ali no SEAT. Foi o mesmo motorista que capotou a carreta 4 dias depois. O senhor tem conhecimento que aquele senhor ele não tem vínculo trabalhista vínculo formal trabalhista com a empresa? Não, eu não sabia que ele não tinha o vínculo empregatício com a empresa responsável. Tá. Questionado, mas o senhor sabia que o termo de referência aponta que ela tem que cumprir, né? Tá. Questionado o depoente acerca do seu conhecimento sobre a obrigação da empresa José Henrique Zucoloto em observar todas as normas e legislações trabalhistas, o depoente informa ter conhecimento de tal obrigação. Questionado sobre o seu conhecimento acerca da inexistência de vínculo trabalhista formal do senhor Juvenal dos Santos Neto com a empresa José Henrique Zucoloto, o depoente informa não ter conhecimento. Existem cláusulas contratuais não, editalícias, de que a empresa ela deve substituir a carreta, né? No caso de quebra, no caso de falha, se isso perdurar por mais de 24 horas. No caso do dia 12 de outubro de 2020, onde aquela carreta da empresa tombou, o senhor sabe se a empresa substituiu no prazo do edital o veículo? O que chegou ao meu conhecimento que substituiu. Mesmo aquela carreta também na madrugada lá, que o cara estava dormindo, que foi feito um boletim de ocorrência e tal, e foi constatado que deu um problema no freio da carreta, ou do reboque, não sei. Então, o que chegou no meu conhecimento, senhor presidente, foi que substituiu sim, principalmente essa do acidente aí que ocorreu ali no trevo. Tá. Questionado o depoente acerca da substituição do veículo que teria tombado na rodovia Domingos Inocentini em 12 de outubro de 2020, o depoente informa que chegou ao seu conhecimento que houve sim a substituição do veículo. Senhor Marquezinho, nos parece um pouco estranho que, com relação à coleta de orçamentos, nós coletamos depoimento da senhora Priscila agora há pouco, e ela nos fala que durante muitos anos, né, de 2017 para cá, que nunca foi solicitado nenhum orçamento para o setor dela, que é o setor competente para fazer esse tipo de trabalho, e que somente agora, após a CPI em trâmite, que foi no caso do processo 3713, que foi solicitado nos padrões normais que ela procedesse com esses orçamentos. Nos causa estranheza que o próprio setor interessado traga já esses orçamentos prontos. Nos causa estranheza que esse valor ter baixado tanto,
né? E baixou justamente quando passou pela mão da pessoa correta, pelo setor correto. Nos causa estranheza que, em regra, são sempre as mesmas empresas que dão os orçamentos. O senhor entende que o procedimento adotado poderia ter beneficiado essa empresa, uma vez que não foi utilizado os padrões para a coleta de orçamentos? Vamos dizer, do setor de transporte apresentar orçamento, ao invés do setor de compras apresentar orçamento, eu não vejo assim, prejuízo para a autarquia. Devo salientar que esse preço aí de R$120 a hora foi obtido numa empresa, acho que de São Paulo, que naquela ânsia de contratar as carretas emergenciais no começo de outubro, o Décio localizou essa empresa através de algumas informações, e essa empresa deu um custo de R$120 a hora. Ao que nós fizemos, tanto é verdade que 2, 3 dias depois nós precisamos publicar no Diário Oficial cancelando aquela contratação, porque a hora que nós chamamos a empresa, pode vir para São Carlos, já o empenho já está pronto, alguma coisa assim, ela alegou, não, eu preciso trocar os pneus da carreta, eu preciso fazer uma manutenção na carreta, eu não posso atender de imediato. Não, você não pode atender de imediato, o tempo o imediato nosso é tipo 5 horas, é o tempo deles se deslocar de São Paulo para São Carlos, ou até menos horas. Dele falar que ia demorar 2, 3, 4 dias, eu falei, não, então perde o sentido de ser um contrato emergencial, você entende? E vamos dizer, nessa obtenção desses orçamentos agora, apareceu esse preço aí de R$120 a hora, que está muito aquém do preço praticado aqui pelo SAI. Né? Eu entendo que ou o SAI está pagando muito, né? R$177 a hora, ou essa empresa, né? Uma coisa. Então apareceu o orçamento do Zucoloto, acho que R$197 a hora, uma outra empresa 150 e alguma coisa, essa empresa 120. Aí o procedimento já de administrações passadas de aplicar o menor valor, pensando na economicidade do coisa. Eu nesse tipo de serviço, eu aceito, aplicar, na minha coisa, deveria aplicar a média. Mas nesse preço, nesse coisa aí, tudo bem, é o menor preço, eles vão brigar, né? Diferentemente de uma obra de construção civil, uma coisa, que o cara aplicar um valor que não é inexequível, você entendeu? E o prejuízo para o órgão público é muito maior. Mas, vamos dizer, nessa cotação aí, volto a repetir, vamos dizer, se o setor de transporte obter orçamento, ou o setor de compras, eu não enxergo prejuízo para a autarquia. E o que o senhor acha que mudou de 2017 para 2020? 2017, 2018, 2019? E olha que eu não vou considerar somente a abertura do pregão. Vou considerar também os aditamentos contratuais que houveram. Então, por que vamos imaginar que em 6, 7 situações, o departamento de transporte vem e apresenta o orçamento. Por que só agora mudou esse procedimento? O que o senhor acha que mudou? De ter, assim, como se diz aí, vou falar o termo certo, de ter algum rolo, de alguém levar vantagem financeira, eu não acredito. Isso aí, de forma alguma, eu acredito. Tá? Questionado o depoente acerca dos procedimentos de coleta de orçamentos junto aos processos licitatórios para a contratação de carretas e caminhão-pipa, o depoente informa não ver problemas em tais orçamentos virem do setor interessado, ao invés de serem coletados pelo setor competente, ou seja, o setor de compras. Segundo ele, não consegue enxergar
qualquer tipo de conluio ou ação fraudulenta nos procedimentos. De acordo com o depoente, a empresa que ofereceu orçamento nos autos do processo 3713/2020 foi a mesma que ofereceu orçamento meses atrás para a contratação emergencial de carretas pelo mesmo preço. Todavia, quando chamada a iniciar a prestação do serviço, demonstrou não ter a capacidade técnica necessária para atender ao SAI no tempo, com a rapidez necessária, o que coloca em dúvida sua condição de atuar junto à autarquia, atendendo suas necessidades. Bom, o senhor informa que essa empresa, ela não tem ou aparentemente, ela não tem condição de atender o SAI dentro das suas necessidades. No entanto, o SAI abre um procedimento licitatório e utiliza o preço dela. O senhor não acha isso temerário? O senhor não acha que isso é dar mole para o azar? Não daria para, nesse caso específico, observando a talvez incapacidade dessa empresa, fazer uma exceção à regra e utilizar um preço médio? Porque, veja bem, se a Zucoloto ela trabalhou até hoje por 177 a hora, até moralmente ficaria muito ruim para ela. Eu não vou nem falar financeiramente, mas até moralmente ficaria muito ruim agora ela vir trabalhar por 120. Então, a Zucoloto já ficaria por si só excluída disso aí. E aí eu teria uma outra que muito provavelmente também não ia querer baixar R$30 a hora. Quer dizer que aí a gente ia cair na mão dessa empresa que tem a capacidade técnica suspeita. O senhor não acha que o SAI deveria ter... Tudo bem que foi revogado, mas o senhor não acha que, em muitos casos, é necessário adotar uma sistemática diferente na hora de colocar o preço estimado, como esse? Não, sem dúvida, senhor presidente, sem dúvida. Também um dos motivos, porque isso aí eu questionei o pessoal que veio com esses três orçamentos, 197, Zucoloto, 150, não sei, empresa, e 120 São Paulo. Gente, nós temos que fazer pela média. Não, economia, tudo bem, economia, mas eu ia para o juiz do SAI, vamos dizer, fatalmente essa licitação aqui vai dar deserto, ninguém vai, né? Justamente o que o senhor falou, o Zucoloto fica moralmente muito feio para ele abaixar o preço para 120, 130, 140, vai. É. Então nós vamos sim, bom, foi já, vamos dizer, cancelados os processos, né? E partir, nesse caso específico aí, e em outros casos também, não vou falar que é só esse, o preço médio, que é que se torna mais, vamos dizer, competitivo para as empresas. Sim. Questionado o depoente se não seria temerário por parte do SAI utilizar o preço mínimo dado pela referida empresa, a qual sua capacidade técnica é suspeita, o depoente informa que concorda e que, nesse caso,
Poderia ser utilizado outra metodologia, a fim de se evitar que o certame reste fracassado. É isso, Marquezinho? Isso. Perfeito. Tá. Marquezinho, eu queria entender o seguinte. Nós tivemos aí, como você mesmo disse, praticamente 12 anos de contrato. 12 anos de contrato, a gente teve que ficar... Esse tipo de planilha aqui, que o cara começa a trabalhar todo dia às 7 horas da manhã, vai almoçar todo dia às 11, volta todo dia ao meio-dia do almoço, que inclusive... O próprio depoimento do auxiliar aqui, ele demonstra que aqui já tem 1 hora a mais. E eles não voltam meio-dia, eles voltam 1 hora da tarde. Então nós temos uma planilha totalmente padronizada, né, então nós temos uma planilha totalmente padronizada, passa a ser, além de padronizada, já estava suspeita, agora com o depoimento do auxiliar passa a ser muito mais. E somente em outubro de 2020, nós passamos a ter essa planilha, que essa sim nos parece retratar o que de fato é horas trabalhadas. Essa planilha foi uma ação da comissão que o SAI criou, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, Comunicação, TI, foi? Foi. Essa planilha colorida... O senhor está me dizendo que é a correta, né? Tá, os horários não está arredondado, aquelas coisas, não é isso? E essa planilha primeira é tipo assim, todo dia 8 horas por dia. Mais ou menos. É igual trabalhar numa empresa que eu tenho que cumprir 8 horas por dia, né? E o senhor concorda? O senhor concorda que isso foi um negligenciamento, tendo em vista que a gente tinha que pagar por horas trabalhadas? Concordo também, já foi discutido isso aí, ouvindo também o depoimento aqui do Rogério Rubio. Tá. Eu pretendo, assim, vou ver com o meu jurídico, de acionar essa empresa, certo? Porque isso aí é inadmissível acontecer, essa situação. É a mesma coisa, vamos dizer, eu trabalhar no site, tem que ficar ao ponto todo dia, quer dizer, os caras não fazem isso. Não é aquela regra, aquele horário certinho, sabe? Como se fosse eu entrar numa empresa, eu tenho que entrar às 7, sair às 11, entrar às 2 e sair às 5, vamos dizer. Tem tantas... O depoimento do senhor Rogério, fica claro que eles sempre retornam ao trabalho a 1 hora da tarde, inclusive, né? Se a gente for analisar, se esse depoimento for verdadeiro, nós estamos falando de 1 hora aqui por dia, pelo menos, fora aqueles minutinhos picados, né? Nós estamos falando de que mais de 1 hora por dia aqui durante 12 anos, somente nesse contrato do caminhão-pipa. Tá? Questionado o depoente sobre a alteração da planilha de apontamento de horas trabalhadas, o mesmo informou que a referida planilha foi adequada após formação de comissão mista entre SAI, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Comunicação, com auxílio do TI da Prefeitura. Informa ainda auxílio do TI da Prefeitura, Tecnologia da Informação. Informa ainda que pretende acionar a empresa José Henrique Zucoloto juridicamente para que essa venha a reparar os danos que possivelmente tenha causado ao SAI. Marquezinho, quando foi constituída essa comissão, de forma extraoficial, nós ficamos sabendo que esses veículos iam passar a ter GPS. O senhor sabe se isso de fato aconteceu, se foi instalado ou não?
naquele momento lá da falta d'água, começo de outubro, foi instalado, sim, não GPS, um tablet nosso, que algumas carreiras não tinham o ponto de conexão, você entende? E aí foi posto alguns tablets nossos para acompanhar vamos dizer, o percurso e horário, né, de fazer. Não sei se todas as carretas, mas uma grande maioria foram colocadas, inclusive em carreta que veio de Dourado. Também teve uma outra empresa que participou naquele momento. Tá. E estão funcionando atualmente? Atualmente eu desconheço, não posso informar para o senhor, mas eu posso verificar. Mas eu acho que não. Foi mais naquele momento aquela correria, que se a gente, qualquer tempo que a gente perdesse no transporte de água ia causar um dano maior no atendimento da demanda. Tá. Questionado o depoente acerca da instalação de aparelhos GPS nos veículos da empresa José Henrique Zucoloto, a fim de aferir efetivamente as horas trabalhadas e os percursos traçados pelos motoristas. O depoente informa que em meados de outubro, onde houve grande crise no abastecimento de água potável do município, esses aparelhos foram instalados em parte dos veículos. Informa não saber se, no momento, tais aparelhos estão em funcionamento. Marquezinho, nós ouvindo o depoimento do senhor Rogério Rubio, que é auxiliar de encanador, algumas questões nos deixaram um pouco assim intrigados. De fato, bom, ele nos trouxe a informação de que há cerca de 10 anos o SAI dispõe de 2 auxiliares para auxiliar lá no abastecimento. Essa informação é verdadeira? É verdadeira, porque uma outra falha nossa na contratação, principalmente lá. Se o senhor puder falar só um pouquinho mais próximo do meio. Pode puxar não, ele mais. Desculpa. É outra falha nossa. Gravata. Senhor presidente, de nos exigir do contratado um auxiliar para ele, sabe? Ou, na pior das hipóteses, ou assim, que o motorista faça a conexão no mangote, no caminhão, puxa o mangote até a caixa d'água do usuário, porque daí o que nós precisamos pôr o nosso auxiliar para engatar mangote no caminhão, esticar esse mangote lá, como o senhor sabe, também é meio distante de onde para o caminhão para pôr na caixa d'água. Acontecia que o cara precisava subir até em telhado para abastecer, e aí precisava assim ter um auxiliar nosso, para fazer esse trabalho meio que manual, levar até a mangueira, até onde a pessoa ia depositar água, aquelas coisas. Tá. Questionado o depoente acerca da veracidade das afirmações do senhor Rogério Rubio em relação à existência de 2 auxiliares, ou 2 auxiliares não, de 2 servidores do SAI. Não concomitantemente, tá? Auxiliar assim, o Rubio não vai o Dadá, alguma coisa. Não, dois operadores junto com o motorista. O que ele nos informou foi que foi concomitante. Ele até mencionou que um tem que subir uma escada, outro tem que segurar, que caiu uma caixa d'água e
Pode ser, senhor presidente, vamos dizer, eventualmente, dependendo do local onde ia fazer o descarregamento, pode ser. Tá. Mas não é regra trabalhar dois servidores com relação à existência de 2 servidores do SAI auxiliando a empresa José Henrique Zucoloto no abastecimento de água potável do assentamento Nova São Carlos, o depoente informa que existe 2 funcionários, todavia, que não atuam, em regra, de forma concomitante. Mas é possível que em momentos pontuais tenham atuado em conjunto. O senhor sabe me dizer qual que é a capacidade de carga do caminhão que transporta água para o assentamento Nova São Carlos? Pelo menos o edital lá no termo de referência é 8.000 litros. Tá. Questionado sobre a capacidade do reservatório do caminhão-pipa que transporta água para o assentamento Nova São Carlos, o depoente informa que, de acordo com o edital, são 8.000 litros. Bom, Marquezinho, acho que a gente já está bem tranquilo. Eu gostaria de saber se o senhor pode contribuir com essa comissão, nos trazendo as folhas ponto, trazendo esse processo, as folhas pontos do senhor Aelson Antônio da Silva, de 2017 até a presente data. Se o senhor não quiser anotar, agora depois vai vir na ata, tá? Vai estar na ata, o senhor vai levar uma cópia, não, tá? E também do senhor do Rogério Rubio, tem o nome completo dele aí, né? Do senhor Rogério Rubio. Eu gostaria de confrontar as folhas ponto deles com os horários que são apontados aqui. Acho bem importante. Do mais, eu gostaria de saber se o vereador Daniel Lima tem alguma pergunta a fazer, alguma consideração. Boa tarde, senhor Marquezinho. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Terminando o ano, né? Ano difícil. Trabalho, ano difícil. Mas estamos aí, né? Com saúde, vitalidade. Ainda bem que tem saúde, né? Porque essa pandemia aí atrapalhou muito, né? Com certeza, chegamos até o final. Nós chegamos até o final. Se Deus quiser. Com certeza. Vamos passar bem e o ano que vem que apareça essa vacina aí para tranquilizar todo mundo. Mas vai acontecer isso. Vai. Senhor Marquezinho, eu queria aqui somente agradecer a tua presença, tua disposição em colaborar aqui com a CPI e agradecer a oportunidade aqui também ao nobre vereador Paraná, que não obstante ao momento, ao período e o final do ano, estamos aqui trabalhando firmes e fortes, de uma maneira extenuante, sempre a zelar pelo erário, pela boa gestão pública, com o melhor dos propósitos, que é zelar, né, pelos equipamentos, pelas autarquias, pela transparência de dados. Eu tenho certeza absoluta que o senhor nos nutrirá com os dados necessários para que essa CPI chegue às conclusões de uma forma muito isenta, isonômica e republicana. A minha colocação somente é essa. A gente vai ter de posse as informações para a gente confrontar, né, apurar, depois teremos a relatoria até o final deste ano, continuaremos trabalhando até o dia 30, né, por aí 30, 31. Tá bom, senhor Marquezinho? Eu agradeço a presença do senhor e a presença dos nobres vereadores aqui também, do Zé e corpo diretivo aqui da casa.
Daniel, também agradeço, vamos dizer, estou aqui, né, depondo, mas o trabalho de vocês três aqui, de toda a Câmara, é muito elogiável, né? Vocês estão do trabalho correto, averiguar mesmo o executivo, né, as autarquias e as coisas. Então, estamos aqui de coração aberto, sem mágoa alguma, tá? Muito obrigado pelas suas palavras. Consulta o vereador Moisés Lazzarini, se pretende fazer alguma manifestação. Bom, não havendo, Marquezinho, eu gostaria de deixar essa solicitação à Vossa Senhoria, de que nos trouxesse aí, não querendo ser muito afobado, mas dentro de assim que o senhor puder, né? Se o senhor também achar que não deve, não tem problema, o senhor se sinta à vontade, o senhor não vai ter nenhum problema com isso, né? Mas nós gostaríamos de ter aí as folhas ponto do senhor Aelson Antônio da Silva e do senhor Rogério, alguma coisa, Rúbio, né? Rogério... José Rúbio, não? Rogério... Não, Rogério... José, Rúbio. Tá. Não é José, não. Não, aqui que depois hoje, né? Oi? Aqui que depois... Sim. Rogério, não sei o que lá, Rúbio. É Rogério José, então, né? Então, perfeito. Então, as folhas ponto dessas pessoas, de 1º de janeiro de 2017 até a presente data. Depois, né? Não, senhor presidente, eu vou trazer sim, até na semana que vem. Perfeito. Sem passar esse ano, não. Eu vou fornecer. Tá, e fica como sugestão, o senhor vai solicitar um trabalho o senhor vai medir lá a capacidade do tanque, como é o trabalho Fazer um levantamento, porque eu entendo, se o tanque for circular, tem uma forma que a gente consegue calcular, né, o PR ao quadrado vezes o comprimento. Então, eu pedi a circunferência do tanque pelo comprimento. Tá. E é isso, senhor, eu sugiro... E aí eu quero amarrar de um tal jeito para me identificar, mesmo para a segurança minha e para o senhor. De repente eu medi uma outra carreta que não tem nada a ver com aquela. Eu preciso dar um jeito de identificar, tirando foto, o cara medindo e a placa do caminhão. E assim, o veículo também, que o Volkswagen, placa LOF 0033, que fornece água lá para o assentamento, tendo em vista o depoimento do auxiliar, que levantou a suspeita de que esse caminhão poderia também não ter a capacidade mínima exigida, que o senhor também procedesse dessa forma. Pergunta ao senhor se o senhor tem alguma consideração a fazer. Não, acho que não tenho o que acrescentar. Então eu gostaria de, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, em nome do vereador Daniel Lima, vereador... Pois não. Desculpa. Quando eu estava ouvindo o depoimento da Priscila, vamos dizer, a redução abrupta de horas a ser contratado. É isso aí, senhor presidente. Eu realmente ia sair, mas aí pensando, fazendo um planejamento estratégico, mesmo para não acontecer de novo, pelo amor de Deus, que não aconteça de novo essa falta d'água que aconteceu em outubro, essas coisas, eu quero, vamos dizer, terminar algumas interligações entre reservatórios e perfurar poço. Então, eu prefiro, vamos dizer, uma boa gestão é investir em infraestrutura do SAI do que ficar pagando esse custo que não tem mais retorno para a carreta transportar água. Eu tenho uma frase muito sábia do professor Jurandir Povinec, que foi presidente, que ele queria vender a carreta do SAI de 30 mil litros, e eu falei para o presidente, não vamos vender porque a gente usa. Não, Marquezinho, nós estamos na capital da tecnologia, caminhão-pipa não desmerecendo, mas é só lá no Nordeste, né, que é aquela região pobre que não tem água. Então aqui em São Carlos, mas daí ficou convencido que não deveria vender mesmo. Que daí, né? Entendi. Mas então a diminuição desse valor, esse planejamento nós estamos fazendo para perfurar mais poços e terminar algumas interligações. Setorização. Que daí me evita de pegar água tipo assim, Santa Felícia e levar para o Jardim Baré, que está ali perto. Estamos terminando uma adutora, então... O senhor presidente, eu queria aqui aproveitar a oportunidade. Acredito que é complementar, eu acredito que a gente pode
acrescentar aqui no debate, né, por conta de vários questionamentos em relação, que sempre está ligado à economicidade, dinheiro e investimentos. O senhor bem sabe que há uns meses atrás nós levantamos algumas contas de energia do SAI e nós tivemos os apontamentos ali que, para os meus olhos, saltou muito a hora que eu fiquei sabendo e não sabia mesmo, por desconhecer esse gasto só do SAI mensal de 2 milhões de reais de energia elétrica. Eu aproveito aqui, como nós estamos nesse momento na Câmara, para perguntar ao senhor o que o senhor imagina a respeito desse setor, dessa questão sobre a energia fotovoltaica. Se o senhor imagina, se tiver uma oportunidade para dar continuidade no trabalho SAI, se o senhor imagina que algo possa ser melhorado para a economicidade da autarquia em relação a isso, por gentileza. Não, senhor vereador, está na pauta do SAI. Saiu uma reportagem, uma reportagem muito interessante no Jornal Estadão de São Paulo, uns 15, 20 dias, as energias renováveis, sabe? E tem depoimento de vários especialistas, e tem até uma associação que cuida da energia fotovoltaica, e eu achei muito interessante. Eu vou, sim, dentro das possibilidades do SAI, se não terminar, mas pelo menos começar. É inadmissível um custo de 24 milhões aproximadamente por ano de energia elétrica, sabe? O meu receio é alguma coisa da ANEEL, porque nessa reportagem que eu li, a ANEEL, porque as empresas, hoje, concessionárias, têm toda a linha de transmissão. E se eu fazer uma usina fotovoltaica, quer dizer, uma empresa que vai fazer para o SAI, ela vai usar a infraestrutura de transmitir essa energia pelo cabeamento e existência, entende? Então existe aí um certo impasse. Mas eu acho que o caminho vai ser esse. Também lendo mais recentemente, eu acho que o investimento aí, eu acho que de 10 bilhões de reais na próxima década em busca de energia limpa, sabe? Então, eu gostaria, assim, no Capital Tecnologia SAI, ser um pioneiro aqui em São Carlos, vamos dizer, na área pública. E aproveitar, né, vamos dizer, coisa também, poder servir a prefeitura, né, com esse tipo. Mas é um plano do SAI, é uma meta do SAI. Com certeza. Sim. Convidado o senhor Benedito Carlos Marquezin a se manifestar e fazer considerações finais, aproveitou da oportunidade para informar que a redução de horas estimadas no termo de referência do processo 3713/2020 em relação aos processos anteriores se dá pelo fato de que o SAI irá atuar em 2021 para promover obras de setorização, interligação e construção de novos poços no município, o que irá melhorar o abastecimento de água potável e diminuirá a necessidade do auxílio de carretas. Indagado pelo vereador Daniel Lima acerca de possíveis investimentos em energia solar, o depoente informou que há sim
a intenção de fazer investimentos nesse sentido para a próxima gestão. Marquezinho, eu estava até já para o encerramento, uma pergunta simples. Quando chega o apontamento das horas trabalhadas da empresa, seja pela própria empresa, chega pelo Décio, bem como as notas fiscais, você tem que atestar as notas fiscais para... Não? Não. Quem é que atesta? O procedimento é assim, o fornecedor, né, apresenta a nota fiscal para o Décio, vem lá não sei quantas horas. O Décio atesta a quantidade de horas, vai para o nosso financeiro, daí ele programa o pagamento. Quer dizer, todo o pagamento é feito com o atestado de quem é o gestor do contrato, sabe? Ou é o Décio, nesse caso, Mola, no caso de aluguel de máquina para fazer serviço de coisa. Então, é o gestor do contrato que atesta para liberar o financeiro a fazer o pagamento. O senhor não acha que, de repente, sejam essas questões de deixar muito na mão de pessoas que têm hierarquicamente uma posição muito inferior ao senhor, que muitas vezes, quando o senhor percebe uma situação, ela já tem muitos anos que o problema está se arrastando, que de repente o senhor, isso dependa de um visto do senhor. Pode ser, né? senhor, porque o que também nós estamos preparando é o regulamento de funcionamento do SAI, mais ou menos isso. Depois que nós fizemos a inscrição na agência, na PCJ, ela exige que nós tenhamos a resolução desde o cara abrir um buraco para fazer uma ligação até lá em cima, vamos dizer, o pagamento, alguma coisinha. Então está sendo elaborada essa resolução juntamente com os dois superintendentes, o corpo jurídico, sabe? E ouvindo também algumas pessoas que estão no dia a dia ali na coisa. Mas é interessante, podemos sim, para ficar assim mais confiável, não digo confiável, mas assim, pelo meu presidente ter conhecimento do que está sendo pago referente a tal hora, a tantas horas de serviço, algo assim. Até porque quem vai responder no final das contas é o senhor mesmo, é o né? presidente. Em uma última pergunta, o depoente foi questionado se atesta as horas trabalhadas pela empresa, bem como as notas fiscais para pagamento. O mesmo informou que não atesta as horas trabalhadas, nem mesmo as notas fiscais, que ambos são atestados pelo próprio chefe de transportes, que é o gestor técnico e administrativo do contrato. Indagado sobre se tal situação não coloca a presidência da autarquia em uma situação de não conhecer totalmente aquilo que se passa na autarquia, o depoente informou que será iniciado a elaboração de resoluções para instituição de procedimentos padrões, por meio, inclusive, de exigência da agência reguladora, Ares PCJ. Ares PCJ. Bom, Marquezinho, quer fazer uma manifestação, alguma coisa? Não. Tá tranquilo? Não, senhor presidente, acho que... Então, eu, em nome da Câmara Municipal, mais precisamente em nome da comissão da CPI, todos os vereadores, Daniel Lima, Moisés, Elton, Roselei, quero agradecer a você pela sua presença, pela sua participação, sempre educada, cortês, sempre reconhecendo, às vezes, onde tem alguma falha, e na sua pessoa, todos os funcionários do SAI que passaram por aqui, aqueles que nos ajudaram também na instrução de documentos, agradecer o apoio técnico do Zé Toledo, do Dr. Fábio,
do rapaz ali da Câmara, todos os vereadores estão aqui. Enquanto tem muita gente já festejando o Natal, nós estamos aqui. Mas essa é a nossa obrigação. E agradecer a minha assessoria também. Dizer, Marquezinho, que nós estamos cumprindo o nosso papel, que nós fizemos um juramento nessa tribuna a tomar posse desse mandato, de que nós iremos contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade por meio da observância da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da nossa lei orgânica. E eu acho que essa CPI, isso a gente vê a cada dia, a cada depoimento, a gente vê que essa CPI, ela vai levar um ganho para o SAAI, ela vai despertar para muitas coisas que, por mais que possa parecer um detalhe pequeno, mas não é. Um detalhe pequeno num contrato de 2 milhões, de 3 milhões, se torna muita coisa. Muito mais se esse contrato já é um contrato de 10 anos, de 12 anos. Então, eu acho que não existe nada que não pode ser melhorado. Então, nós iremos, agora chegando essa documentação que o senhor, né, nos vai conceder, nós iremos terminar esse relatório, apresentar ao SAAI. Eu não sou relator, eu sou só presidente, né? Eu não sou relator, isso vai ficar a cargo do relator, ver qual o caminho que nós vamos tomar na conclusão do relatório, mas vocês receberão cópia, né? E eu só tenho que agradecer, colocar a Câmara à disposição, a comissão à disposição, e essa comissão, ela existirá até o dia 31 de dezembro. Então, até lá, nós temos que dar uma solução para isso. E para isso eu quero agradecer. O senhor aguardar só uns minutinhos que nós vamos imprimir o seu depoimento para o senhor possa ler e assinar. E do mais só quero agradecer a todos que nos estão acompanhando, e declaro encerrado essa reunião proibitiva. Muito obrigado. Eu também agradeço para me fazer uma coisa.